Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa e hoje a gente volta para cumprir uma promessa que a gente vem fazendo desde o início do projeto, que é falar sobre os grupos aí da Copa do Mundo. E hoje a gente começa pelo grupo A. Eu sou o Kelvin Polassa. Eu sou o Pedro Vitor. Então vamos falar do grupo A e vocês viram que o nosso cenário está diferente hoje, está estilizado, né, Pedro? Está estilizado em referência ao nosso grupo que a gente vai comentar. A primeira camisa é do América de Natal. Por que América de Natal? Por quê? Porque a gente tem uma seleção da América. Exatamente. Grupo, que é uma piadinha ruim, mas é o que é. E do grupo que a gente pode chamar, esse é o grupo A, mas é o grupo Liverpool também. Porque tem caras que já brilharam com essa camisa, né? A gente tem um dos melhores zagueiros do mundo, Virgil van Dijk, que é holandês e defende o Liverpool, tá no grupo A. E o Sadio Mané, que até a temporada passada foi um ídolo do Liverpool, ganhou muitos títulos lá, Champions, Premier League e muito mais. E defende Senegal, que também está nesse grupo. Então, grupo Liverpool, vamos dizer assim, né, Pedro? Mas o que a gente pode dizer desse grupo, Pedro? Começando pela grande favorita, pela Holanda. Começando um pouquinho sobre a seleção holandesa. A seleção holandesa tem um dos seus elencos mais montados sem ter estrelas. Desde a seleção holandesa que a gente se acostumou a ver, a gente já viu Copas que a gente tinha Sneijder, Robben, Huntelaar, a gente tinha Van Persie, Seedorf, Van Persie, Van Nistelrooy, Van der Vaart. A gente tinha uma seleção muito estrelada, muito de jogadores de grande prateleira. A seleção holandesa atual é um time muito mais unido, é um time muito mais montado em cima de uma ideia tática clara do treinador do que um time estrelado. Tem o Van Dijk no gol, tem o Van Dijk na defesa. Que é a estrela do time, mas é uma estrela defensiva. Uma estrela ali defensiva. A gente tem um De Jong no meio campo, que é um jogador famoso, e ofensivamente ali o Memphis Depay. Mas não é uma seleção, vamos dizer, estrelada como um todo. É uma seleção recheada de bons jogadores, mas ali ainda falta essas estrelas. Tem Gakpo, tem Malen, tem Blind, Ake, vários bons jogadores, mas falta essa estrela ali, principalmente ofensivamente. Mesmo assim, é uma equipe muito competitiva, que acho que tranquilamente pode bater aí quartas de finais, quem sabe até semifinal na Copa do Mundo. E o tiozinho da FIFA foi bem gente boa no sorteio, né? Foi gente boa, caiu num grupo ali relativamente tranquilo e é a grande favorita para esse grupo. Pode ter ali alguma dificuldade, principalmente contra Senegal, talvez contra o Equador, mas aparece como a número 1 do grupo A. Seleção senegalesa, a minha... Lembra daquele vídeo lá que a gente falou qual seria a surpresa? E eu mandei Senegal. Não estava contando que Sadio Mané ia se lesionar no último jogo do Bayern de Munique, mas mesmo assim ele vai para a Copa. Eu mantenho ainda a questão da seleção senegalesa, principalmente porque o grupo é um grupo muito acessível. A seleção senegalesa é disparado a segunda melhor do grupo e pode flertar com o primeiro lugar. Há muito tempo eu não vejo uma seleção africana com tanta qualidade assim de elenco, de nomes de jogadores. Por exemplo, a gente tem Sadio Mané, uma estrela mundial. A gente tem ali no gol Edouard Mendy, que já foi o melhor goleiro do mundo, já foi campeão da Champions, titular do Chelsea. Nessa temporada ele perdeu um pouco de espaço para o Kepa, mas continua sendo um dos melhores goleiros do mundo. Você tem um Diallo ali na zaga que já jogou no PSG. Koundé, Gana Gueye, que também já jogou no PSG. Então, vários bons nomes ali de uma seleção africana muito forte. E ela tem um detalhe que é parecido com a seleção argentina. Senegal não tinha título da Copa Africana de Nações e vinha buscando essa conquista há muito tempo e conquistou no início do ano de 2022. Essa geração tirou esse peso das costas e vem mais leve, também com muita qualidade, com um estilo de jogo já bem definido. O técnico é o mesmo da última Copa, então é uma equipe ali forte, é uma equipe que tem um setor defensivo forte, que é uma equipe que gosta do contra-ataque também, tem velocidade, pode até surpreender a Holanda, quem sabe. Eu me arrisco a dizer que a seleção senegalesa seria quase um dream team das seleções africanas. Se você puxar aí 50 melhores jogadores do futebol africano, você pode colocar ali no mínimo 10 que são senegaleses. Então, é o melhor time, é o time mais competitivo e é o que, para mim, aí tem as maiores chances de fazer um milagre. Imagina se Senegal ganhasse a Copa. O que seria uma loucura. Acho que o Senegal chegar a uma semifinal já é algo inédito.
porque nunca uma seleção africana passou das quartas de finais, então seria ali uma loucura, algo épico. Mas é viável, a gente fala isso no segundo vídeo, mas vamos lá, vamos lá. É possível, dependendo do chaveamento existe essa possibilidade. Agora falando das outras seleções do grupo, a gente tem o Equador, que é uma seleção que quase nem foi para a Copa por conta de uma polêmica extracampo, um jogador chamado Byron Castilho. O Chile entrou com um pedido na FIFA para exclusão, para perda de pontos do Equador nas eliminatórias, porque alegou que esse jogador é colombiano. A FIFA analisou ali o processo e manteve o Equador na Copa. Salvo essa polêmica, o Equador chega para a Copa do Mundo e chega ali para tentar essa segunda vaga, para tentar ali beliscar essa segunda vaguinha e tentar tirar a seleção do Senegal, né, Pedro? A seleção equatoriana é, de fato, a candidata a tirar a seleção senegalesa. A diferença gritante que a gente vê do Equador é que é uma seleção muito dependente de peças-chave, que não estão no seu melhor momento. Você falou, o Castilho é um jogador muito bom, mas desde essa situação, teve uma mudança de clube, até ele acabou deixando ele estava no Barcelona de Guayaquil, se me falha a memória, acabou saindo do clube numa situação muito complicada, até o Santos tinha aberto espaço para que ele viesse. O Santos só não contratou por conta dessa polêmica. Exatamente. Ele estava praticamente certo com o Santos. Exato. E também a gente tem o xerife dessa defesa, que é Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo, que a gente não sabe, primeiro, se vai para a Copa e se vai em que condições físicas está, já que está lesionado há bastante tempo. Lembrando, pessoal, que até onde a gente está gravando o vídeo, nenhuma seleção do Grupo A já anunciou as suas convocações. Eu acho que o Equador ele tem ali um problema. Primeiro, a juventude. Alguns dos principais nomes são muito jovens. Ali o Hincapié na zaga, o lateral esquerdo Estupinhan, o Gonçalo Plata ali na parte da frente. São alguns jogadores que já estão na Europa, que já têm alguma rodagem, mas ainda muito jovens. Talvez sintam aí a primeira Copa do Mundo. Outro problema é que não vai ter a altitude de Quito, que se você analisar a campanha do Equador dentro e fora de casa nas eliminatórias é muito discrepante. E tem uma dificuldade tremenda para fazer gol. É uma equipe que se defende bem, que até dificultou jogos para o Brasil nas eliminatórias por conta disso, mas tem uma dificuldade ali na criação, e isso pode dificultar até para a estreia contra o Catar, que é o jogo de abertura da Copa do Mundo, um grandiosíssimo Equador e Catar. É aquele famoso, se não fizer gol contra o Catar, pode esquecer um avanço para a Copa do Mundo, dentro da Copa do Mundo, porque como são apenas 3 jogos, para você beliscar ali o segundo lugar, no mínimo você vai ter que ganhar 2 jogos ali para ter uma chance. Então, ganhar do Catar se torna vital para a seleção equatoriana pensar em oitava de final. Com sorte, 4 pontos dá para passar, mas ele depende do contexto do grupo, aí de uma série de fatores. Milagre, caiu um meteoro, daí é uma situação um pouco mais complicada. Correlação, né? E a outra seleção do grupo é o Catar. Ali muita gente falando que o Catar vai ser o saco de pancadas da Copa, o saco de pancadas desse grupo. Acredito que o Catar não tenha chances de se classificar, acho que não vai passar nem perto disso, mas não vai ser saco de pancadas, não. Você está pensando sobre o Catar, Pedro? A situação do Catar é muito similar à da seleção da África do Sul na Copa de 2010. É uma seleção que é a mais fraca do grupo e está num grupo que é até acessível, até certo ponto, mas o problema é de fato a seleção do Catar. Vendo um trabalho a longo prazo com o treinador, participou da Copa América, participou de alguns amistosos ali dentro das seleções europeias, mas a seleção do Catar, de fato, tem deficiências técnicas. Então, é um time que precisaria se superar e muito para a gente pensar numa oitava de final. Mas me arrisco a dizer que dos países sede que tem um nível um pouquinho ali mais baixo, mais limitado, vai fazer uma campanha até melhor do que a seleção sul-africana fez lá em 2010. A África do Sul, que na época até ganhou da França, mas era um contexto de uma França toda bagunçada, toda ali com brigas internas. Até não que hoje esteja muito pacífico. Na época o elenco não era tão bom como o atual. Né? Sim. Mas, voltando ao Catar, acho que é uma seleção ali que pode incomodar dentro dos jogos, até pelo se achar uma forma competitiva de jogar, se defendendo bem, tentando explorar, quem sabe, um contragolpe, mas muito dificilmente vai conseguir uma classificação e avançar para as oitavas de finais. O fator torcida também não vejo como grande influência para o Catar. Para outros países sede, isso
fez muita diferença e faz muita diferença, até pelo calor da torcida, mas isso no Catar é muito aquém. Então, dessa forma, acho que o Catar não vai surpreender, acho que o fator casa não vai fazer grande diferença. Mas, Pedro, agora vamos para o que interessa. Quem passa nesse grupo, quem passa em primeiro, quem passa em segundo. Para mim, é o natural. Holanda em primeiro e a seleção senegalesa em segundo. Mas lembrando que esse jogo entre Holanda e Senegal é um jogo muito mais equilibrado do que está se pintando. Então, podemos ter Senegal primeiro do grupo, podemos ali ter a Holanda em segundo. Difícil, considero já um Equador passar, mas vamos dizer, é possível a gente ter só uma inversão entre primeiro e segundo, mas os classificados para mim é bem natural quem vai ser. Eu também vou na mesma linha, acho que Senegal e Holanda são claramente mais times do que Catar e Equador, devem passar. Talvez ele tenha algum problema em um ou outro jogo, mas devem passar nesse grupo com alguma naturalidade. Também vou na mesma linha, Holanda em primeiro, Senegal em segundo, mas Senegal pode surpreender a Holanda. É um jogo difícil, acho que a Holanda vai ter a posse de bola, vai tentar dar a intensidade para o jogo, jogar ali de uma forma bem europeia mesmo, no futebol europeu ali de clubes, tentando jogar com bastante intensidade, ocupando o campo de ataque o tempo todo, mas o Senegal tem uma equipe muito forte nos contragolpes, e isso pode surpreender uma Holanda que em alguns momentos pode ter ali dificuldades defensivas, apesar do Van Dijk, ali alguns outros nomes talvez tenham um pouco mais de dificuldade nesse setor defensivo, então Se fosse 3 Van Dijk na defesa, tava tudo certo. O problema é que não é. aí não teria como passar, né? É um só, então não tem muito o que fazer. Mas galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aí falando dos grupos. A gente volta em breve para falar do grupo B. Nos vemos em breve. Até mais. Até mais, galera.